Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo. Que noite mais especial. E pra gente é muito, muito lindo estar aqui. A gente já tá indo pro Brasil amanhã de volta, mas a gente espera logo, logo estar de volta aqui, porque isso aqui é família pra gente, sabe? Isso é muito bom, muito, muito, muito. E o jeito que vocês trazem a luz pra gente é o jeito que a gente também quer levar a luz pra vocês. Então, a gente se vê muito em breve. Life curses, but it back. Sometimes it takes you back just so you can start again. Welcome to your new day. Life has given you a second chance. You have been born again. Do whatever you want. Welcome to your new life. Oh, you know you have the power inside of you. Look for it now, you're just getting started. You're gonna figure it out somehow. And here we go again. Stay strong, believing. 'Cause even being a wreck, we're never done, never done. The world gets better when you see through the kindness. Look through this lens. Change your world and change your life once again. It's up to only you. Yeah, and here we go again. Stay strong, believing. 'Cause even being a wreck, we're never done it, never done it. And here we go again. Stay strong, believing. 'Cause even being a wreck, never done. A gente não podia ir embora sem tocar o hino, né, gente? Agora a gente tem letra, olha só que lindo. Luz, volte a brilhar em meu céu, em seu esplendor sem fim. Luzia minha noite em jasmim, sempre estarei aqui. Luz, ó teu olhar em mim.
Nunca deixarei de cantar. Um dia chegarei. Obrigada, mãe. Seguir com a nossa oração, brevemente, para iniciarmos a palestra. Fechando nossos olhos físicos e abrindo nossa visão interna. Aí vemos um foco de luz dourada, lindo, brilhante, que se expande. Aí também vemos um templo, o templo do nosso coração. Ao redor desse templo, flores perfumadas e um córrego de águas cristalinas. Entramos no templo e nos damos conta que não estamos sós. Estamos juntos, unidos, porque viemos aqui pelo poder e na presença do Pai. Olhamos para cima e avistamos a espiritualidade amiga que nos ama, que nos respeita, que só nos quer bem. E ficamos cada vez mais calmos e tranquilos, confiantes, alegres, leves. E ao recebermos esse abraço, pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Da Luciana, a gente precisa da Luciana aqui colar. Só para tirar a música. Então, gente, temos a satisfação e a alegria de termos o Andrei pela última vez aqui dessa viagem, né? Então, ele chegou agora. Boa noite a todos. Olha, eu já tinha visto muita classificação de Allan Kardec a respeito do tipo dos espíritos, mas espírita comilão é a primeira vez que eu ouço falar. Nunca vi uma casa espírita falar: vocês querem que a gente esteja aberto? Coma! O pão de Mas Deus se tem e algo, todo mundo. mas se tem algo que espírita faz bem é comer, não é? É uma alegria que a gente possa colaborar para manter os espaços de amor. Faz parte do equilíbrio das trocas, que é onde a gente receba, a gente também possa dar e a gente também possa ofertar. Faz parte da gratidão da vida adulta e faz parte do comprometimento, não é? Esses convites que as casas fazem para nós e que esses movimentos de amor nos fazem, na verdade é o convite para que a gente devolva a vida um pouco e sustente aquilo que nos sustenta. E é justo que assim seja. Bom, nós vamos encerrar essa nossa passagem por aqui
conversando com vocês um pouquinho a respeito da reconciliação. Conosco mesmo, com a família, com Deus. Que é o tema de um dos meus livros e que fala do nosso movimento de reencontro e de reconexão com a essência. No livro O Homem Sadio, que é publicação da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, os espíritos nos dizem que saúde é a real conexão criatura-criador e a doença o contrário momentâneo de tal fato. Então eles colocam que saúde, em termos espirituais, é a conexão com o sagrado em nós e com a presença desse sagrado a partir de nós e em torno de nós. Acontece que a desconexão do sagrado representa o grande movimento do adoecimento. Não aquela desconexão dos templos ou da religiosidade exterior, mas aquela desconexão interna da presença divina e da consciência de que nós somos divinos em natureza. Em essência, é esta consciência que nos falta, e sem ela, os grandes dramas da humanidade acontecem. Com ela, nós nos colocamos imunes às grandes dificuldades e às grandes dores que são desencadeadas pela desconexão. Porque quando nós nos conectamos com a nossa essência divina, naturalmente nós também nos conectamos com a essência divina do outro. E quem se conecta de divino para divino, reconhece a humanidade, dignifica, engrandece, acolhe, enobrece, estabelece pontes e conexões. Assim, quando os Espíritos nos dizem que o egoísmo é a mãe de todas as dificuldades morais que nós vivemos, quando nós percebemos que o egoísmo está na base, nós percebemos que ele é o sintoma máximo da desconexão. Então nos convém estudar esta desconexão e este movimento de reconexão. O Evangelho tem uma parábola que é síntese desse movimento, que é a parábola do filho pródigo. Ela contém simbolicamente todos os movimentos desta relação nossa com o Criador. O movimento de rebeldia, o movimento de desconexão, os sintomas da desconexão, o cair em si, o movimento de reconexão, o reencontro com a fonte. Jesus conseguiu, em uma imagem, nos dar todo este movimento. Ele nos conta a história de um senhor que tinha 2 filhos. E o mais jovem, naturalmente o mais inexperiente, aquele que era mais imaturo, resolve demandar do seu pai a herança que lhe competia. E então, depois de muito insistir, o seu pai aquece, divide então a herança em 2 partes, dá àquele irmão aquilo que ele solicitava, e diz o Evangelho que ele vai desgastar dissolutamente, ou seja, vai perder aquela herança, com festas, com prazeres, com ilusões. Até que chega um momento que o dinheiro acabam as festas e acabam naturalmente as companhias que só pertenciam às festas. E ele se vê só. Se vê sem dinheiro, sem recursos e solitário. Naquele momento, ele começa a viver o fundo do poço. No entanto, ao invés de voltar para casa, ele muda-se para um país ainda mais distante da casa paterna. E lá vai se empregar no cuidado de porcos. E diz o Evangelho que sobreveio uma grande fome naquela região e ele vive tamanha necessidade que ele começa a disputar com os porcos as bolotas de alimento que lhes oferecia. Então, naquele momento, algo muito importante acontece. Ele se lembra que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que eram assalariados por jornada, era tratado com dignidade. Então ele diz para si mesmo: eu perdi o direito de ser chamado filho. No entanto, eu vou voltar, e o meu pai vai me empregar, e eu trabalharei como um dos seus jornaleiros. Assim, ele começa o caminho de volta, e depois de longa peregrinação,
na direção da casa paterna, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, o pai se adianta, recebe-o no caminho, manda colocar sandálias novas nos seus pés, roupas novas, coloca o anel de reconhecimento familiar no dedo dele e então ele entra. E no momento que ele entra, o pai diz aos servos: mande matar um novilho cevado e se prepare uma grande festa, porque o meu filho voltou. Então nós vamos conhecer o segundo filho. Depois de um longo dia, o filho que estava trabalhando no campo retorna. E ao chegar, encontra uma festa que não estava programada. Para não passar vergonha, ele chama um servo à parte e pergunta: o que está acontecendo? Eu não me lembro que nós havíamos uma celebração programada para hoje. Afinal de contas, todos eles honravam muito estar alinhados e participantes de tudo aquilo que pertencia à família. E então o servo diz a ele: não tinha nada programado. É o seu irmão que voltou. E depois de desgastar tudo que o seu pai lhe deu, ele voltou como um maltrapilho. E o seu pai colocou-lhe sandália nos pés, roupas novas, anel no dedo e mandou matar o novilho cevado. Naquele momento, acontece um fenômeno psicológico singular que só se passa no Evangelho, jamais nas nossas famílias. O filho mais velho é tomado de um ciúme mortal do filho mais novo. Se sente preterido e dá uma crise de ciúme. E se recusa a entrar dentro de casa. O pai então sai para falar com ele. E este diálogo é singular. O pai lhe pergunta: meu filho, por que você não entra? E ele diz: pai, eu sempre estive aqui com o Senhor. O Senhor nunca mandou matar nem um cabritinho. No entanto, esse aí, sai, gasta tudo que é seu, volta. Aliás, ele fala mais forte ainda, ele fala assim: gasta o que é seu com prostitutas, volta maltrapilho e você o recebe e faz festa para ele. Então o pai diz para ele: meu filho, que te importa se eu sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. Mas é justo que festejemos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou, estava ausente e retornou. E assim se encerra a parábola. É muito interessante nós analisarmos as posturas psicológicas desses dois personagens e também do pai. Vamos começar pelo segundo, porque se fala muito do primeiro e não se atenta para a postura do segundo. Ambos são rebeldes. A diferença é que o primeiro utiliza a sua rebeldia para acreditar-se maior do que o pai e acreditar-se merecedor sem o ser. E sai exigindo algo que não lhe pertencia. No entanto, o segundo também é rebelde. Só que o segundo fica. E ao ficar, ele demanda do pai um reconhecimento que também não merece e que também não lhe faz jus. Esse segundo pensava que quanto mais ele fosse fiel ao pai, mais reconhecimento o pai teria. E então ele fica esperando que o pai o retribua. Vocês conhecem esse pensamento? Esse pensamento está presente em todas as religiões da humanidade. E é o pensamento que diz: se eu sou fiel ao Senhor, o Senhor será fiel a mim. Porque a relação com o Pai, nesse ponto de vista, é de escambo, é de troca. Então eu preciso agradar ao Senhor, e se eu agrado, eu recebo. Na verdade, o segundo filho, ele é pertencente a uma classe que se acredita superior pela fidelidade. E ele acha que ele merece mais do que o irmão. E essa tem sido a grande doença na humanidade. Nós nos acreditarmos melhores uns dos que os outros. E, sobretudo, a doença dos religiosos, de se acreditar mais do que o outro, porque é mais fiel. E, portanto, é mais merecedor do amor do que o outro. Ah, Andrei, mas nós no Espiritismo não temos isso não.
Será? Será que não? No Espiritismo, por exemplo, nós dizemos que nós recebemos de acordo com o nosso merecimento. É ou não é? Nós plantamos, nós colhemos. Então, na medida que nós damos, a vida nos dá. É ou não é? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Estão estudando aqui ou não estão? Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. Se nós recebêssemos exatamente de acordo com o que nós plantamos, nós estávamos em maus lençóis. E esse pensamento de que a vida só se rege pela lei de merecimento é o mesmo pensamento do segundo filho. Na verdade, o amor de Deus é incondicional. E a maioria de nós recebe por misericórdia e não por merecimento. Claro que é verdade que assim como nós plantamos, nós colhemos, porque existe uma parte da lei que diz que na medida que nós investimos na vida, a vida nos devolve o resultado daquilo que nós fazemos a ela. No entanto, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele está presente em todos os momentos. E aquele que está nas furnas do maior sofrimento moral dos seus equívocos interiores é tão amado quanto aquele que está nas regiões angélicas em plena sintonia com o Pai. Porque o amor do Pai não varia em gradação. E, portanto, ele não pode ser utilizado como moeda de troca. Porque este amor é gratuito, é incondicional, é constante e é permanente. Então a pergunta que o pai faz para o segundo filho é muito necessária. Meu filho, você sempre esteve aqui comigo, tudo que é meu é seu. Por que é que você não se sente dono e herdeiro? Por que você quer um cabritinho para te celebrar a personalidade quando você é herdeiro de tudo isso que está aqui? E o que o pai está perguntando para aquele filho é: por que é que você não se sente dono e não usufrui de tudo que é meu, se você está na sintonia e na posse comigo? E a resposta é: porque aquele filho não estava. Ele se dizia na posse, portanto, ele acreditava, era uma crença, não era uma realidade. Qual foi o trabalho de Jesus senão de desconstruir esta imagem e de mostrar que aqueles que estão em sintonia com a vida são os que estão em sintonia com a lei de amor e não importa onde eles estão. Por isso Jesus disse aos apóstolos e disse aos hipócritas do templo: as meretrizes e os publicanos precederão a vocês nos reinos dos céus. Porque a essência que conta na vivência do Evangelho não é o cargo, não é o título, não é a crença. Então a rebeldia daquele segundo filho, a desconexão dele, é achar que Deus é uma personalidade de troca e que é humano como nós e, portanto, deve ser acessado através de chantagens. Ora, nós acreditamos mesmo que Deus é tão pequeno para ser submetido às nossas chantagens? Para ficar preocupado com as nossas trocas? Para precisar da nossa adoração como se fosse uma personalidade? Emmanuel é muito claro quando ele diz: Jesus não é uma personalidade a ser exaltada, é uma verdade a ser vivida. E nisso o Espiritismo difere das outras religiões, porque não acreditamos numa adoração que seja desconectada do sentimento e da ação. Afinal de contas, a sintonia com o Evangelho se mostra pela atitude, não se mostra pelas palavras. E a adoração, necessária e útil, ela é reconhecimento de gratidão. Ela não é finalidade em si mesmo. Então o que aquele pai está falando com aquele segundo filho, e por consequência a todos nós, é: entra na posse de tudo que é seu. Imagina se cada um de nós se sentisse incondicionalmente amado. Se a gente não ficasse se movendo pelas nossas culpas, pelos nossos sentimentos de fracasso, pelas nossas autoacusações. Imagina se nós decidíssemos nos olhar com os olhos de amor que o Pai nos olha. E de repente
tivéssemos para conosco uma atitude de misericórdia que não é complacente, porque nos responsabiliza, mas que é permanentemente amorosa. O quanto a nossa vida mudaria se o olhar para nós fosse esse e se esse olhar se estendesse para o próximo. Então o convite de reconexão através do segundo filho é para que haja coerência das nossas crenças com as nossas atitudes e que elas não sejam apenas verbais. Então o amor de Deus está infinitamente disponível para nós. Está gravitando em torno de nós, mas necessita que a gente faça o colapso de onda, que a gente abra a porta, que a gente permita que o que está potencial se torne concretude. E isso é através da aceitação e da consciência. Mas o primeiro filho representa todo o processo. E ele começa por demandar a herança que ele julga lhe pertencer. E aí eu pergunto para vocês, a herança é um direito dos filhos? Sim ou não? Sim ou não? Não. A risada do Silvando é ótima. Tá todo mundo com medo de responder, né? Quem acha que sim? Levanta a mão. Eu vou levantar de duas Quem vezes. acha que não? Quem não quer brincar? É porque 50% levantou a mão. Olha que interessante. Herança, do ponto de vista da alma, não é um direito dos filhos. Herança só é direito dos filhos do ponto de vista jurídico. E mesmo assim é presunção de direito, porque está submetido a todos os outros direitos que coloquem limite naquele direito. Os outros sucessores com quem você precisa dividir a herança e por aí vai. Por isso se faz uma análise quando alguém morre para ver qual é o direito de cada um. No plano da alma, herança não é direito. Herança é presente. É um presente que os pais dão para os filhos e tem um recado nesse presente muito importante. Eis aqui o fruto do meu sacrifício conquistado e ofertado a você para que a sua vida seja um pouco mais leve. E porque ela lhe é ofertada um pouco mais leve, é seu dever ir um pouco mais longe. Herança é um movimento de força destinado a levar mais longe quem vem depois. Portanto, só usufrui da herança quem a toma com honra. Porque quem olha para a herança como direito termina por perdê-la. Ou na sua geração ou nas seguintes. Herança no plano da alma é presente para os pais. Portanto, filhos que disputam a herança dos pais antes dos pais falecerem, querem inconscientemente matar os pais. Filhos que disputam e brigam a herança desrespeitosamente depois da morte dos pais, desonram os pais. E plantam um movimento de pulsão de morte para si e para aqueles que vêm depois. E herança é movimento honrado na alma. Então o que aquele filho tinha direito a pedir ao pai? Nenhuma. Nada. No momento que ele solicita o que não é dele, o que não lhe é de direito e o que ele não recebe com honra. E a pergunta é, por que o pai deu? Diz o Livro dos Espíritos que quando um espírito solicita uma prova que está acima da sua competência ou da sua capacidade, a vida tenta dissuadi-lo e perceber, e fazê-lo perceber os seus limites. No entanto, quando ele insiste, a vida permite para que no fracasso reconheça a sua real posição. É pedagogia divina. Então o que o pai fez com o filho? Levou-o mais rápido para o fracasso para que ele apresentasse o crescimento dele, embora soubesse que seria através da dor. E o que o filho vai fazer? Ele vai apresentar a desconexão dele. Ele vai começar a viver dissolutamente, diz o Evangelho. Ele vai começar a dissolver aquilo que ele recebeu, porque afinal de contas não foi ele que conquistou, não custou o suor dele, ele não sabe o real valor daquilo e, sobretudo, ele está conectado a um vazio interior. Todos nós temos uma sensação de vazio interior. E nós tentamos compensar essa sensação de vazio através dos prazeres.
Porque os prazeres geram uma descarga de dopamina no nosso sistema de recompensa cerebral e nós temos a sensação eufórica de satisfação, que vai num pico e logo termina, necessitando com que você gere novamente aquele mesmo circuito. Mas na incapacidade de produzi-lo endogenamente, internamente, então é buscado fora um estímulo que o dê. O álcool, as drogas, a pornografia, o sexo, qualquer atividade que gere prazer. Às vezes coisas banais e simples, como o açúcar, a comida, ou qualquer atividade que gere um aplacar daquela sensação interior de vazio. Mas no fundo, o que há ali dentro é um grande vazio interior, que está sendo compensado naquele movimento externo, mas que não pode abastecer. E o que acontece quando esses movimentos vão sendo sustentados? Eles chegam no ápice da sua incapacidade. E foi o que aconteceu com aquele filho. Em determinado momento, não tinha mais condições de ser satisfeito no seu vazio que tomou conta de todo o espaço, porque desgastou toda a sua força. E então ele começou a sentir os sintomas da insuficiência. Quando nós nos desconectamos da fonte, é como uma árvore que se desconecta das raízes do solo. O que esta árvore começa a experimentar? Ela vai desnutrindo, ela vai desidratando, ela começa a fenecer, ela perde a segurança. Então, insegurança, falta, movimentos interiores de perda de força são reflexos desse vazio interior, que às vezes nós vamos manifestar na forma de transtornos de ansiedade, de depressão, de movimentos que nos mostram que nós precisamos reconectar as raízes. Precisamos absorver a força do essencial. Mas vejam que interessante, aquele homem estava no fundo do poço e naquele momento ele volta para casa? Não. Ele muda para um país ainda mais distante. E às vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente busca soluções que pioram a situação, ao invés de pedir ajuda, só para não dobrar-nos diante do orgulho de dizer: eu preciso, eu sou humano, eu sou falível. O orgulho nos leva a sofrer desnecessariamente, a agravar sofrimentos, a intensificar dores da alma, porque coloca um vinagre na ferida que está aberta. Então aquele homem vai cuidar de porcos. E é muito interessante a simbologia do Evangelho. Ele vai comer com os porcos, tamanha é a falta, como se ele chegasse no máximo do vazio interior dele. Ora, o que são os porcos? O que é comer com os porcos? Claro que nós podemos pensar na degradação humana, chegar no nível ali de completa falta. Mas é interessante porque quando a gente estuda a neurobiologia, a gente vê que o cérebro ele é triuno. Significa que ele tem 3 partes que formam uma só realidade. O primeiro cérebro a se desenvolver na história neurobiológica foi o cérebro primitivo ou reptiliano, que é responsável pelas atividades automáticas da vida. Controla a respiração, os batimentos do coração, a homeostase corporal. Você não precisa pensar nem controlar porque ele é automático. Depois dele vem um cérebro que nós chamamos de cérebro mamífero, responsável pelo circuito emocional, responsável por uma cognição mais avançada, uma consciência de si que não era possível somente com o cérebro reptiliano. E mais recentemente, o cérebro frontal, a área pré-frontal e o cérebro frontal, que representa a sede das aquisições morais superiores. Então André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos, no livro No Mundo Maior, que esta casa mental tem 3 andares e que este andar superior, que é representado aqui, está a sede dos impulsos superiores. O andar térreo, representado pelo cérebro mamífero, estão as conquistas atuais do ser humano. E o cérebro reptiliano está o nosso impulso animal, instintivo, vinculado ao passado. Quando aquele homem vai perdendo as suas características de conexão até chegar
a comer com os porcos, é uma simbologia da inativação das capacidades das virtudes superiores, já possíveis, da capacidade do cérebro atual na interação emocional e uma hiperativação das estruturas mais primitivas que dizem respeito a uma animalidade nas emoções e no comportamento. Então, o que vai acontecendo conosco quando nós vamos desconectando de nós mesmos? Nós vamos embrutecendo cada vez mais. Nós vamos nos tornando cada vez mais impulsos animalizados. E vamos desconectando daquilo que é um movimento superior. Mas é muito interessante, porque no fundo do poço também tem fonte. E quando o espírito chega lá no máximo da sua desconexão, ele encontra algo que o traz de volta, porque não é possível involuir. É possível negar o que se conquistou, mas não é possível regredir. Então, naquele momento, aquele espírito vivencia algo muito importante para a sua transformação. Qual foi o ponto que fez a virada de chave no coração do filho pródigo? Foi a falta? Não. Foi passar fome? Não. O que ele experienciou que foi a grande virada de chave? O arrependimento. Mas o que exatamente? Ele percebeu que fez uma mudança no coração dele. Ele percebeu o amor do pai, que mesmo com os empregados dele, ele tinha um respeito. Isso. Ele lembrou que o pai tratava os filhos com? Respeito. Com? Dignidade. Exatamente o que você falou. Só que representado na palavra dignidade. E eu quero ressaltar essa palavra porque ela é muito importante. A virada de chave foi quando ele experienciou reconexão com a dignidade. Ele se lembrou que na casa do pai existia uma dignidade que ele recusou. Isso é uma representação de que ele relembrou que na essência ele tinha uma dignidade que ele desrespeitou, que ele abriu mão no momento que ele se colocou como lei acima da lei, querendo seguir os seus próprios caminhos. Então ele disse: eu vou voltar, e embora eu tenha perdido o direito de ser chamado filho pela minha própria atitude, o pai vai me receber e vai me empregar como um dos seus assalariados. O que é esta postura? Como é que ela chama? Humildade. Humildade vem da palavra humus. Humus é terra fértil. Humildade é o terreno fértil aonde cresce o real em nós. Toda pessoa conectada ao real se torna humilde, porque diante da realidade nós tomamos consciência de que nós somos profundamente luz e sombra, falência e realização, que nós somos queda e crescimento, que nós somos uma humanidade imperfeita que nos irmana e nos iguala. Qualquer pessoa que entra em contato com o real em si, motivado pelo sentimento de dignidade pessoal, ativa a humildade. E o orgulho o que é? A desconexão disso. Uma tentativa egóica, defensiva, de se acreditar melhor e superior para tamponar o senso profundo de desvalor que no fundo vive dentro de nós. Então a dignidade é a experiência de transformação. E sempre que nós tratamos uma outra pessoa com dignidade, nós damos esse estímulo curativo dentro das relações. Sempre que nós nos tratamos com dignidade, nós também recebemos esse estímulo. E veja que na hora que aquele filho olha para a dignidade perdida, ele diz: eu vou voltar. Percebam que a consciência do primeiro filho, do amor incondicional do pai, é maior do que a consciência do segundo irmão, que está lá na casa do pai com ele. Porque o segundo irmão acha que o pai vai lhe dar de acordo com seu merecimento. Já o primeiro filho diz: o pai vai me acolher porque ama, e ele vai me aceitar. Só que o trabalho de voltar é de quem? É meu. Fui eu que de lá saí. Quem é que volta para lá? Eu. Ele não se coloca numa postura infantil de: pai, vem me buscar. Pai, olha o que eu fiz. Pai, me liberta de mim. Pai, me livra das consequências dos meus erros.
Ele olha para dentro de si e fala: Pai, me dignifica. E tem maior dignidade do que arcar com aquilo que são as nossas responsabilidades? Tem maior dignidade do que olhar para o outro e dizer: eu sinto muito, é minha responsabilidade, eu assumo? Tem maior dignidade que dizer: eu destruí, eu construo, eu adoeci, eu curo, eu machuquei, eu consolo, eu desviei, eu educo? Tem maior dignidade do que assumir as consequências daquilo que é seu? Quem assume as consequências dos seus atos retoma a sua dignidade. Quem permanece criança espera que o outro o perdoe gratuitamente, porque então aquele que é ferido ainda tem a obrigação de perdoar. E quem fez fica na condição infantil de que só recebe. No entanto, quem se trata com dignidade reconhece: é minha responsabilidade. E ao invés de dizer me perdoe, que é tarefa do outro, olha para si, reconhece-se humano, se perdoa, porque a autoacusação cruel não faz parte da lei divina, mas olha para o outro e diz: eu sinto muito. Quem sente? Eu. Se sou eu que sinto, quem é que tem que fazer alguma coisa? Eu. No momento que eu digo eu sinto muito, eu também digo eu me responsabilizo. E o que falta na humanidade é a gente dizer uns para os outros: eu sinto muito. Tem muito, me perdoe, e pouco, eu sinto muito. Nós precisamos tomar responsabilidade sobre os nossos atos, mas não com aquela chibata cruel na visão punitiva de que nós precisamos nos ferir para ascender, porque este caminho, imaginado dentro da tradição judaico-cristã, não leva ao crescimento. O caminho do crescimento é o caminho do amor. Então o que aquele filho faz? Ele começa o retorno para a casa do pai. E qual é o caminho que ele vai retornar para a casa do pai? É o mesmo caminho que ele desceu. E à medida que ele vai subindo, ele vai encontrando o lixo que deixou no caminho, a destruição que causou, as pessoas que desrespeitou. Então é um símbolo da lei da reencarnação e de causa e efeito, nos devolvendo aquilo que é nossa responsabilidade. E onde é que isso aparece? Dentro do nosso lar, na forma de família. Os compromissos maiores. Na forma de companheiros, na forma de pai e mãe, na forma de filhos, na forma de compromissos maiores, que são os nossos maiores desafetos e afetos do passado. Que nos compete também estudar dentro da compreensão sistêmica da ordem familiar para entender que cada um tem um papel naquele processo, mas que todos os movimentos só se solucionam através do amor. Não o amor que desrespeita o outro e faz pelo outro, mas o amor que respeita e ocupa o seu lugar dentro da ordem. Por isso não é só viver o amor, é viver o amor ordenado dentro da ordem familiar, conforme nós dissemos outro dia. Então o filho pródigo vai voltando, e esse movimento de voltar é lento. Por isso que na hora que ele chega diante do pai, como que ele está? Está estropiado. Está estropiado por quê? Porque custou a ele esforço. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga o caminho da perdição, disse Jesus. E larga o caminho que a ela conduz. A porta é estreita porque só passa um. O outro pode ir com você e pode te ajudar, pode te estimular, mas o caminho do testemunho é seu. A decisão moral é sua. Não importa se o outro quer, se não quer, se aceita, se não aceita. Quem decide, em última instância, pelas suas atitudes, pelas suas posturas internas, é você. Então, se você utiliza o outro para justificar aquilo que você não faz, não é ou não alcança, você está se colocando numa forma infantil, projetando fora de você a responsabilidade que te compete. Porque a nossa vida se decide e se define por decisão e não por situação. Cada um de nós é autorresponsável, decide a sua própria história. E aí, neste caminho, cada um precisa aceitar que ele é solitário. As outras pessoas nos acompanham, mas cada um faz o seu trajeto. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento,
Cada um tem a sua história particular. Não é possível obrigar que o outro siga a nossa, nem é possível seguir a do outro. Nós vamos lado a lado, de mãos dadas. Não vamos nos completando, porque não somos metades da laranja imperfeita e incompleta para nos completarmos. Somos laranjas esburacadas que se dão as mãos. E caminhamos suportando os nossos buracos e os nossos vazios e suportando os buracos e os vazios do outro. E procurando naquela troca o máximo de satisfação, de crescimento e de sinergia que aquela possibilidade puder nos dar. Mas encontrando, sobretudo no caminho, a nutrição afetiva que vai nos abrindo o coração. Então, à medida que a gente volta para casa, a gente vai percebendo que este caminho, ele não é, embora ele seja solitário na evolução, ele é coletivo, porque nós somos parte de uma sociedade e vamos nos inserindo com compromisso social naquilo que impacta a vida daqueles que caminham ao nosso lado. E vamos abrindo o nosso coração. Então, se o caminho de desconexão é o desgaste ilusório da herança com a hiperativação dopaminérgica de satisfação externa, o caminho de cura é o reencontro da produção de dopamina dentro do próprio coração. E isso se dá todas as vezes que a gente experimenta satisfação. E onde que a gente aprende satisfação? Na escola do trabalho do bem. Esquecendo-nos de nós mesmos. Dizia Gandhi que a maior maneira de se encontrar é se perder servindo aos outros. Eu só entendi essa frase depois da Fraternidade Sem Fronteiras. Até então eu achava uma loucura. Eu falava, Gandhi tá meio doido. Gandhi falou um trem muito esquisito. Como é que você se perde? Porque quando você entra em contato nesse caminho de volta para casa, com dores maiores do que a sua, com provas mais intensas, quando você percebe que naquilo que você acha que está ruim, está cheio de recursos, que pode virar também socorro para a vida do outro, e também retorna como socorro para a sua, a gente passa a ressignificar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso existir. Então, a melhor maneira de se encontrar é se perder, porque é sair do egocentrismo. É se perder do quê? É se perder da ilusão do ego, da ilusão do orgulho, da ilusão de ficar fechado em si mesmo achando que você é o centro do mundo e que a vida tem que te servir. A vida não te deve nada. Mas cada um de nós deve muito à vida. Porque cada um de nós está sob um profundo e intenso investimento da vida de amor. Cada um reencarnou sob o patrocínio de espíritos superiores que referendaram a sua reencarnação. E referendaram porque acreditam na sua capacidade. Um plano de trabalho foi estabelecido para a sua vida através de corações que de mais alto viram as circunstâncias que seriam educativas e necessárias para o seu destino. Uma família foi lhe dada com os recursos necessários para os estímulos de crescimento. Quanto amor cada um de nós recebeu para estar aqui agora podendo discutir isso. A bênção da oportunidade do conhecimento espiritual, o acesso à doutrina espírita, a existência de um espaço sagrado onde nós podemos alimentar o coração, é muito investimento de amor. É muito para alguém ter que pedir que a gente compre uma coxinha em retribuição. Porque o nosso coração deveria se dobrar em infinita gratidão e perguntar: o que eu posso fazer por essa casa, assim como essa casa faz por mim? Da mesma maneira que a gente deveria olhar para a vida e dizer para a vida: o que eu posso fazer pela vida, assim como a vida faz por mim? Eu me lembro um dia que eu, já formado, médico, queixando-me daquilo que eu não tinha, o Espírito Dias da Cruz se aproximou e falou: meu filho, já está na hora de parar de se queixar e deixar de ser pesado a vida e começar a servir. E eu senti uma profunda vergonha naquela hora, porque percebi que estava focado naquilo que faltava quando estava debaixo de imensos privilégios da vida que eu não colocava em primeiro plano, conectada a uma carência que olhava para a falta.
olhava para o que não tinha. Então, assim como nós esperamos da vida, a vida espera de nós. Assim como nós esperamos de Deus, Deus espera de nós. Porque Deus socorre o homem através do próprio homem. E ao invés de nós fazermos uma lista do que nos falta, do que gostaríamos que Deus ofertasse para nós, talvez nós possamos fazer uma lista do que nós temos como oportunidades, conquistas, talentos para colocar a serviço da vida. E naquele vazio, ativar novamente o cérebro mamífero e o cérebro frontal através da ação da vontade, porque diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que a vontade é núcleo divino acionado pelo Espírito. É diferente de desejo, que é do ego. O desejo vem da falta, a vontade vem do Espírito. O que nós precisamos é de uma vontade disciplinada, firme e permanente, para direcionar os nossos esforços na direção daquilo que nós podemos ser e que nós podemos fazer. Porque enquanto retornamos para a casa do Pai, a vida aguarda que a gente se responsabilize. No entanto, o Pai nos espera no caminho. Porque aquele momento que o filho encontra com o Pai ao longo do caminho não é o momento final. Não é aquele instante onde nós vamos chegar lá na frente. Isso é vivenciado todas as vezes que a nossa dignidade é resgatada. E tem maior dignidade do que você ofertar a vida e ser instrumento do amor e dignificar-se no amor? Para que escolher a dor? Para que pedir da vida instrumento pedagógico mais forte se a vida nos conclama o amor? Dizem os benfeitores espirituais que quando a vida nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício do nosso semelhante, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. Olha que lindeza! Se a vida vem nos buscar para acerto de contas e encontra-nos trabalhando a benefício do semelhante, manda a misericórdia que a dívida seja paga em amor e não em dor. Mas o espírito cheio de autopunição pode demandar que a dor seja conselheira. Ou, escolhendo experiências mais duras, pode solicitar. São escolhas de cada um. No entanto, a dor não precisa ser o caminho, porque a vida nos convidou ao caminho do amor como lei natural, como reconexão da nossa raiz com a fonte. E a todo momento a vida nos convida a amar. Amar no respeito, amar na dignidade, amar no acolhimento, amar no silêncio, amar na oferta, amar na oração, amar na disponibilidade, amar no abraço, amar. Não tem nenhum ser humano que está impossibilitado de amar. Então aquele momento que o filho encontra com o pai é todo momento que a gente é dignificado na vida, pela própria decisão e pela própria vida. Porque a vida responde infinitamente mais do que nós damos para ela. Então pensar que nós estamos recebendo por merecimento é ilusão, gente. A vida é muito mais misericórdia do que merecimento. Mas o merecimento aciona o recurso da misericórdia e potencializa ainda mais. Porque diz André Luiz que todo aquele que opere e coopere no bem pode sempre esperar da vida o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Olha que lindeza de fala. Todas as vezes que a vida nos veja operando e cooperando no bem, vai fazer com que atraia o melhor para nós. Por quê? Porque muda o clima mental, você muda a natureza de espírito que você atrai aqueles que se simpatizam com aquilo que você faz, aqueles que querem te sustentar nos bons propósitos, que querem nutrir em você as boas decisões, e isso muda o clima mental. Então nós não estamos plantando para a próxima encarnação. Nós estamos alterando o minuto seguinte da nossa vida a cada decisão. Nós estamos mudando a hora seguinte. Nós estamos mudando o dia seguinte. E a gente nunca sabe o que poderia nos acontecer ou ser vivenciado. Porque nós estamos todos debaixo da misericórdia. Daí Jesus ter resgatado as palavras do profeta Oséias.
Misericórdia quero e não sacrifício. Porque aquele Deus que era honrado com o sacrifício dos animais era um Deus humanizado. E então o profeta Oséias, inspiradamente, diz, e Jesus vai resgatar: o caminho é de misericórdia, não é de sacrifício humano. Mas aí a pergunta para você é: qual caminho você escolhe? O caminho da dor ou o caminho do amor? O caminho do servir ou do ser servido? O caminho do ofertar ou o caminho do receber permanentemente? Porque isso altera o nosso destino. Então nós vamos nos reconciliando conosco mesmo à medida que vamos resgatando esta noção de unidade. Unidade do divino conosco, nós com o mundo, nós com a vida, nós com nossos irmãos. E vamos resgatando este movimento. Por isso, Fraternidade Sem Fronteiras é uma escola e uma enfermaria de largo alcance. Ontem nos perguntaram em Boston, até onde vai a Fraternidade Sem Fronteiras? Qual vai ser o limite para isso? E nós respondemos, não fazemos a mínima ideia. Nós somos só os gerentes. Tem que perguntar para o Senhor da vida, que é o dono da obra. Mas eu suspeito de que o limite disso será o limite da nossa capacidade de amar. Fraternidade Sem Fronteiras é convite à escolha do caminho do amor. E nela nenhum de nós é professor. Nós somos todos alunos aprendendo juntos. Mas que alegria se a gente pudesse dar as mãos e, ao invés de escolher o caminho do sofrimento, escolher o caminho do servir. E que importa o que fizeram aqueles que estão sofrendo para estar naquela condição? O nosso caminho não é o de ser justiceiros da vida e dar explicações racionais sobre a dor. O nosso caminho é de ser instrumentos da misericórdia e perguntar: Senhor, qual dor o seu amor já autoriza ser aliviado neste momento? E se puder ser através de nós, por favor, faça-nos instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Em toda parte, a vida está nos conclamando a levar a presença do divino de qualquer maneira que seja possível. Então, quando o pai abraça aquele filho e coloca-lhe anel de reconhecimento nos dedos, é porque ele não podia entrar para aquela casa sendo considerado um servo. O pai o resgata como filho. E assim é, quando nós nos colocamos na posição da humildade de quem quer servir, a vida nos honra infinitamente mais do que as nossas melhores imaginações. Mas isso decide a vida e não cada um de nós. Por isso o trabalho de se colocar humildemente nesse lugar, no lugar daquele que serve, no lugar daquele que oferta. Então, se nós tivermos esta compreensão de que saúde é a real conexão criatura-criador e que a doença da alma é a desconexão e que reconectar-nos à fonte é o grande tratamento espiritual que nós poderemos fazer, nós todos vamos nos colocar numa posição diferenciada. Então, talvez hoje mesmo, na prece final, você possa se colocar numa posição interna de perguntar para a vida: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres, Senhor? Aquilo que Jesus perguntou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que o cego queria? Mas naquele momento Jesus estava perguntando para ele: olha, eu sei o que você precisa e eu sei o que eu tenho para oferecer. Mas dentre o que eu tenho para oferecer e o que você precisa, o que você está pronto para receber? E aquele cego deu uma resposta magna. Ele disse: Senhor, que eu veja. Porque enxerga quem tem a retina íntegra, que se impressiona com os raios luminosos, produzindo potencial de ação, que percorre o nervo óptico até chegar ao córtex occipital, aonde a imagem vai ser recebida. Isto é fisiológico. Basta ter
o cérebro íntegro e nós enxergamos. No entanto, do córtex occipital vai para outras áreas cerebrais onde esta imagem vai ser interpretada. E isso é ver. Ver é interpretar o que é enxergado. Porque cego não é quem não pode enxergar. Cego é quem não consegue dar sentido e significado para aquilo que está vendo. Cego é quem está na abundância e se crê na falta. Cego é quem está na misericórdia e se crê no desamparo. Cego é quem está cheio de recursos, de privilégios e se acha relegado a segundo plano. Cego é quem está cheio de bênçãos e só olha para suas próprias dores. E aí a pergunta é: como nós nos encontramos no dia de hoje? De olhos abertos ou de olhos fechados para a realidade espiritual? Então, se queremos encontrar paz para os nossos corações, fazer um movimento de dinamização das potências da nossa alma e conectar-nos ainda mais com o alto, acionemos no coração os recursos servidores, mas não daquele serviço que se move com dó do outro, que indignifica, mas do serviço que respeita a dignidade de cada um ser responsável pela sua própria vida e cada um de nós instrumento de auxílio, porque o nosso trabalho é ser sirineus na vida do outro. O sirineu não impediu que Jesus fosse crucificado. Ele só ajudou a carregar a cruz. E via de regra, ele até entregou Jesus ao seu destino um pouco mais rápido. Porque Jesus não aguentava. A nossa tarefa não é libertar as pessoas das cruzes, porque cada um é digno daquilo que vivencia. A nossa tarefa é ser instrumentos de amor na vida de cada um, para que cada um nos mostre com a sua própria vida qual é o seu limite e a possibilidade para si. Então, meus irmãos, se nessa noite nós celebramos esses movimentos da alma, se no nosso coração nós reconhecemos que somos luz infinita, se nos convida o Evangelho a deixar brilhar a nossa luz, e se há um amor maior do alto dizendo: eu confio em ti, quem somos nós para dizer que não? Basta abrir um espaço de amor dentro do nosso coração que receba com humildade, como terra fértil, e que diga na intimidade do coração: faz em mim, Senhor, a tua obra. Assim como Maria, olhando para o anjo, cumpra-se em mim, Senhor, o teu mandamento, aquilo que for a sua determinação. Conduze-me. Eu não preciso saber e eu não tenho controle. Só me conduz. E neste caminho, salva-me de mim. Salva-me de qualquer aspecto meu que estiver afastado de ti. De qualquer caminho que seja negação ou que seja sintoma. Ajuda-me a perceber a grandeza da sua presença que vive dentro de mim. Conduze-me, Senhor. E diante daquilo que eu encontrar no caminho, como responsabilidade do meu destino, dá-me força para prosseguir e nunca desistir. E enfrentar com dignidade aquilo que for a minha responsabilidade, sabendo que o teu amor incondicional nos ampara e que nenhum de nós está relegado ao abandono. Por isso disse Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso, o pão da vida, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Mas não nos deixeis, Senhor, cair na tentação criada por nós mesmos. E, sobretudo, livrai-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para todos sempre.
Um abraço muito carinhoso